de anexos para que o prédio possa funcionar, para que aquele prédio da representação do poder possa funcionar. A mesma coisa acontece com o Palácio do Planalto, a mesma coisa acontece com o Palácio de Itamaraty, que é a chancelaria ali que a gente chama de palácio. Na verdade, é a sala de recepção do prédio, e os escritórios do Itamaraty ficam no que eles chamam de submarino amarelo, que é o anexo ali atrás. Então, acho que em função desse desejo de desenvolvimento, da expressão da representação de desenvolvimento, esse tipo de conflito social próprio, infelizmente ainda próprio do nosso país, acabou se manifestando, se exacerbando. Passam dos arquitetos, acho que é de qualquer cidadão, de tentar reduzir a desigualdade social, de dar lugar para todo mundo. E eu posso dizer, pelo Dupont, com a proximidade que eu tenho com a UNB, que existem pesquisas nesse sentido. Por exemplo, de se trazer, buscar novas centralidades, mesmo no conjunto urbano do Distrito Federal, de buscar o centro, vamos dizer, demográfico da cidade, que estaria aqui mais próximo de Taguatinga do que no plano piloto, mas o plano piloto da cidade de Brasília é um espaço da representação do poder. Nas palavras do Lúcio Costa, uma química, senão uma urbs. Então, acho que Olha só, então, na esteira dessas suas últimas palavras, eu gostaria até de perguntar, de dirigir ao Igor, contextualizando uma fala, então histórica, Em 16 de março de 1957, Lúcio Costa, dentre 26 inscritos, sagrou-se vencedor com seu projeto. Os jurados justificaram assim, aspas: o projeto de número 22 é o que melhor integra os elementos monumentais da vida cotidiana da cidade como capital federal, apresentando composição, eu que sublinhei, Igor, coerente, racional, de essência urbana, uma obra de arte. A questão que eu levanto, eu estou levantando questões aqui, mas a plateia, por favor, também tem que fazer pergunta para me ajudar. 52 anos depois, Igor, você acredita ainda nessa fala? Contestaria? Faria alguma objeção a essas adjetivações todas? Bom dia a todos. Eu, na realidade, também como Danilo, gostaria de agradecer o convite que foi dirigido ao Instituto de Arquitetos do Brasil, enfim, entidade que represento no momento. É um grande prazer estar aqui, a convite do professor Lalande, da coordenadora do curso de arquitetura da Leila Soares, enfim, dos demais integrantes aqui desse nosso bate-papo, que eu entendo dessa forma. Com relação a, eu diria, enfim, a justificativa de seleção, ou seja, dessa proposta que hoje a gente vê concretizada em Brasília, eu, 52 anos depois, eu diria que eu ainda partilho desta visão. E quando me foi feito o convite pelo Lalande, enfim, a ideia era que a gente pudesse discutir um pouco essa questão dos 50 anos de Brasília, e eu tentei buscar, enfim, na minha pequena e limitada, enfim, bibliografia e biblioteca particular, onde eu descobri uma pérolazinha que eu achei interessante e comecei, enfim, a obter algumas informações que eu julguei essenciais. Em 1974, foi realizado em Brasília um seminário sobre os problemas urbanos no Congresso Nacional, especificamente no Senado, e que teve essencialmente a participação do Dr. Lúcio Costa. E tem alguns aspectos que eu acho que até é importante a gente trazer isso para que sirva de pano de fundo das discussões que nós venhamos a tratar aqui sobre Brasília. Lúcio Costa disse que, enfim, todas as reflexões que na época vinham sendo realizadas a respeito de Brasília deveriam ter, evidentemente, como referência o contexto que a cidade foi
idealizada, foi concretizada e a forma com que foi executada. Né? Vivia-se realmente um entusiasmo muito grande no que diz respeito à questão de um país, né, com expectativas diferenciadas num futuro promissor, aonde a ideia era que se tivesse um projeto de país diferenciado, que nós pudéssemos ter realmente um país desenvolvido, ou seja, uma certa igualdade social. Então era essa a proposta e era nesse contexto que as pessoas vieram para Brasília para construir essa cidade. E aí nós tivemos a feliz oportunidade de um momento único na nossa história de reunir pessoas altamente gabaritadas, e temos aí Juscelino, Anísio Teixeira, Dr. Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro, o nosso querido médico que foi hospitalizado agora, como é que é o nome dele? Ernesto Silva, que também é um grande pioneiro vivo ainda. Então a gente teve a felicidade de contar realmente com pessoas extremamente intelectualizadas e dispostas a fazer com que esse desafio viesse a ser concretizado. Tem uma passagem do livro que eu acho extremamente interessante, que é importante colocar. Lúcio Costa conversando com Juscelino e, enfim, tentando argumentar que não seria eventualmente necessário que se realizasse a plataforma central em função dos custos e investimentos que seriam de uma ordem muito grande. Ele tentava argumentar com o Juscelino Kubitschek que seria interessante consolidar uma das asas para que depois as coisas pudessem ser feitas. Então o Juscelino responde a ele da seguinte forma, com a visão que sempre teve: Dr. Lúcio, o plano que o senhor idealizou, a essência consiste no cruzamento desses dois eixos principais, cuja plataforma está localizada nesse centro, né, digamos assim. Na verdade o centro é um pouco deslocado, mas enfim, nessa área específica. É preciso que nós façamos agora essa plataforma rodoviária, porque se não o fizermos, provavelmente ela não será executada nunca. E a história nos diz que às vezes é primordial começarmos pelo supérfluo, porque o necessário vai ser feito de qualquer maneira. Então eu acho que tem passagens assim realmente extraordinárias, e que Brasília tem muito esse contexto, tem essa força e essa necessidade realmente de se provar para o mundo inteiro, que na realidade ainda as pessoas vêm, e há pouco realizamos pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, o UNB, um seminário internacional que foi um simpósio sobre a Grande Paris, enfim, todas as intervenções que vêm sendo feitas lá. Quando eles vêm em Brasília, realmente existe esse contexto de uma apreciação muito grande do que foi feito. É lógico que os erros acontecem, que as falhas existem, mas Brasília, como uma cidade de 50 anos, é uma jovem cidade, né? E em consideração, em respeito à pergunta que você colocou anteriormente, que diz respeito às cidades satélites, no início, na previsão inicial, segundo também relatado pelo Dr. Lúcio Costa, que 2/3 dessa população que veio para Brasília pudesse retornar, e na realidade não retornou, ficou em Brasília. E daí a gente tem sim o surgimento dessas cidades, que na realidade não eram cidades, né? Eram aglomerados de pessoas que se reuniram em determinadas localidades, que foram evidentemente, ou seja, rechaçadas do plano piloto, e que acabaram sendo obrigadas a buscar, enfim, alojamento em áreas ditas cidades, mas que de fato até ele mesmo coloca que na verdade não eram cidades, não foram concebidas como cidades, com toda a infraestrutura necessária de entretenimento, as áreas de produção agrícola que ele idealizava na época. Então tem todo esse contexto, mas eu acho que Brasília é um exemplo. Plano piloto em especial, eu acho que é uma das grandes realizações da sociedade brasileira, e eu acho sim que a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela ao intervir e propor soluções que de alguma forma venham descaracterizar
eu diria, essa obra-prima da arquitetura e do urbanismo dos brasileiros. Eu acho que é um pouco essa meu pensamento. Bom dia.